Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa, Ileusa Cristina, editora Autografia. Quero agradecer a todos os internautas pelos comentários, likes, os compartilhamentos e estarmos aprendendo juntos, né? Analisando os fatos, aquilo que tenha sentido, lógica, e subindo os níveis, né, da nossa consciência, da nossa própria consciência. Lembra o que Jesus falou? O reino de Deus está dentro de vós. Lembrando que hoje é dia 9 de abril, né, do ano de 2019. Talvez você até esteja assistindo esse vídeo aí em 2050, em 2100, no século 22. E esse vídeo com certeza vai servir para você também, tá? Eu quero agradecer aí os comentários e agradecer o comentário da Graça Silva, que ela colocou aqui: sou evangélica, Pastor Douglas, e minha missão é levar essa liberdade de pensamento. Olha que legal. Na minha igreja, fui colocada lá para isso. Vivi e vivo tempos difíceis para adentrar com esse conhecimento, porque são coisas vistas por eles como coisas do demônio. Se fecham totalmente, mas continuo crendo que vou cumprir essa missão para Deus. Como o pastor disse, temos que ser livres para alcançar a plenitude de Deus e conhecer seus mistérios. Estou muito feliz em ver um pastor com essa verdade. Abraços e continue nessa unção. Graça Silva. Gratidão a Graça Silva. Lembrando que eu não sou o único, Graça. Existem muitos pastores na mesma visão. Inclusive já vi vídeos aí no YouTube de pastores. Só que tudo é a questão da dimensão de nossa consciência. Eu acabei de falar agora que o reino de Deus mora dentro de nós. Significa se autoconheça. Eu agora de manhã estava conversando com a minha esposa aqui, que essa madrugada eu fui à escola espiritual lúcido, que nem sempre, todos os dias a gente sai do corpo. Só que tem pessoas que não têm a lucidez e nem sempre temos essa lucidez, né? Porque um tempo atrás, há alguns dias atrás, perceberam que o meu rosto está mais queimado? Eu estava numa pousada, cheguei até a gravar uns vídeos no canal. Estava numa pousada me divertindo com a minha esposa. Então, eu fiz uma oração e falei ao Criador: eu ainda tenho uma esposa do meu lado aqui, né, no mundo físico. E eu ainda estou por aqui, mas eu tenho ela tem os desejos dela, a vontade dela. Né? Tem coisas que ela não vai conseguir entender, compreender. Então eu queria pedir ao Senhor, né, juntamente com todos os trabalhadores da luz, que entendesse e compreendesse essa minha necessidade no corpo físico. Para que amanhã não haja um problema, aqui eu não abra brecha para outras vibrações, problemas ou seres, né, que trabalham para as trevas. Tem os seres que trabalham para a luz e tem os seres que trabalham para as trevas. Na religião se fala espírito, espírito de luz, espírito que trabalha para as trevas, espírito que trabalha para a luz e espírito que trabalha para as trevas. Mas nós costumamos falar espírito de luz, né? Então o que acontece? O espírito, ele trabalha ou para a luz ou para as trevas. Então eu conversei com a fonte eterna, o Criador, e falei para ele: meu Criador, eu vou fazer um passeio com a minha esposa aqui da Terra. Eu estou no corpo físico, né? E eu preciso relaxar com ela, meu momento de férias, e também dela junto comigo, de vivermos um momento de casal, um momento a dois. E a gente tem visto aí muitos casais se separando, até religiosos, tá? Casais espíritas, católicos, budistas, não importa a religião,
se separando porque não sabe separar o seu momento para a sua vida e para a sua família. Por exemplo, tem pastor aí que infelizmente ainda dirige congregação, né? Não conseguiu ainda despertar que ele é a congregação, dirige congregação com 500 mil membros ali presentes e ele está indo para o 3º, 4º casamento. Ele não está sendo exemplo nenhum para aquela membrazia. Apesar de que agora chegou uma notícia a mim, de um amigo meu, que tem um movimento gigantesco crescendo no mundo, de religiosos que entenderam que a religião é o amor, estão deixando os templos, estão se reunindo livremente, nada de templo físico, nas ruas, casas, galpões, tudo que é lugar. Então eu tive conhecimento, um rapaz me marcou de me convidar para mim ir lá conhecer, um amigo meu. Fiquei muito feliz quando eu vi isso. Falei, opa, esse é mais um sinal de que a religiosidade, aquela religião, templos, casas, eu falo em todos os aspectos. Não estou falando só de igreja evangélica, não. Estou falando católica, espírita, tudo. Estão acabando. Líderes estão indo para fora, desenvolvendo seus trabalhos na rua, ajudando mais o próximo. Então o negócio está crescendo. Para se ter um mundo regenerado, um mundo transformado, um novo mundo, começa por aí. É trabalhar a consciência, trabalhar com vibrações e pensamentos e colocar em ação esses pensamentos, né? Então hoje eu vou falar sobre isso. A consciência e as suas dimensões, níveis. Aí botei barra, níveis, tá? Dimensões, níveis. 3ª dimensão. Vamos esquecer a 1ª e a 2ª. Porque nós estamos na 3ª, tá? Terra, planeta Terra, onde nós estamos, mas dentro do planeta Terra, vou te passar essa visão espiritual. Existem consciências que estão na 3ª dimensão, outras que estão na 4ª dimensão aqui em corpos físicos e outras que estão na 5ª dimensão, que são mundos superiores, tá? Então vamos lá. A Terra, ela está indo para a 4ª dimensão. Significa, o que está acontecendo agora que eu falei, esses movimentos, e muitos líderes estão deixando suas religiões para entender que a vida é para ser vivida e amada, e amar o próximo, e amar os seus irmãos, estão vendo e tomando essas atitudes, estão botando em prática a 4ª dimensão dentro do planeta Terra. Significa, a sua consciência está saindo de uma 3ª dimensão para uma 4ª. Ela está saindo de um degrau e subindo mais um, né? Mesmo a gente sabendo que o planeta, né, planeta Terra é uma passagem, o planeta Terra é visto como uma escola e o planeta Terra é visto também como um laboratório e uma prisão, tá? Só que existem laboratórios e prisões que mesmo com tantas experiências que são vividas, eles podem ser um laboratório deixando de ser um laboratório, né? Em que sentido? Um laboratório confuso, bagunçado, cheio de problemas, uma prisão desorganizada, com rebeliões, revoltas, pode ser uma prisão para aquele ser que ainda não despertou, que vai ajudar ele a subir um nível a mais para que amanhã ele, dentro da sua consciência, ele se liberte dessa prisão e ele não precise mais voltar para ela. Tá me entendendo? Então vamos lá. 4ª dimensão. Cidades astrais, colônias, cidades espirituais. Muitas dessas cidades que nós vemos, para mim não falar todas, vou falar muitas, elas estão ainda na 4ª dimensão, não estão na 5ª dimensão. Por que elas estão na 4ª dimensão?
porque elas funcionam como se fossem salas, tá? Salas de espera, de trabalho, de estudo das consciências. Tem consciência que está na 4ª dimensão que ainda não despertou. Então o que ela faz? Ela tem o desejo de voltar e viver uma nova experiência. Só que ela não entendeu, é o que eu estava explicando à minha esposa, que a experiência que ela vai viver é física. Significa, se no passado ela viveu outras experiências, vamos analisar a lógica, tá? A lógica, se no passado ela viveu outras experiências em outras existências, quando ela voltar para a Terra, ela vai voltar como? Ela vai voltar como uma potência. Ela vai arrebentar na área que ela escolheu, se foi a mesma de outras, então ela vai ser excelente. Por exemplo, um pianista, que foi 10 vezes pianista em outras existências. Quando ele voltar, ele vai ser o melhor do mundo. Se não for um dos melhores do mundo. Porque ele foi repetindo, dentro da mesma área, aquela mesma experiência física. Mas ele precisava voltar? Não. Não precisa voltar. Tá me entendendo? Aí isso é o pensamento de uma 5ª dimensão. As consciências que estão em 5ª dimensão, mundos superiores, né? A consciência entende que não precisa reencarnar, ter uma nova existência, tá? A reencarnação são experiências físicas para evolução física. Porque se você já é uma consciência e você já tem um conhecimento, que do lado de lá você tem um conhecimento, e um vasto conhecimento, você não tem ideia do conhecimento que tem do lado de lá. Você pode começar, mesmo do lado de lá, começar a estudar e buscar. E existem recursos para isso, tá? Agora, você tem que procurar. Você não vai estar perdido. Tem consciências do outro lado que vai te orientar a isso. Agora, você tem que buscar e entender e ainda falar para os demais seres que estiverem lá, quando você deixar a Terra, você pode falar. Eu conheci uma consciência na Terra chamado Pastor Douglas ou Douglas. Eu assisti os vídeos dele e ele falou que eu posso ir aos mundos superiores estudando aqui, sem ter a necessidade de voltar. Porque a necessidade de voltar que o espírito tem é de ele viver uma experiência física. Mas eu não quero viver mais experiência física. Isso que eu estou te dando é uma informação que veio do mundo superior para mim. Tá me entendendo? E eu busquei isso, tá? Através de um trabalhador da luz, ele me passou essa informação. E ele está aqui na Terra. Cada um, tá me entendendo? Vem com um propósito muito grande. Por exemplo, um trabalhador da luz, para ele estar aqui na Terra, ele veio com um propósito muito grande. Quer que eu te diga um trabalhador da luz que veio aqui para a Terra? Que teve um propósito muito grande? Jesus. E Jesus foi um desses. Outro, Buda. Outro, Gandhi. E vai por aí. Trabalhadores que vieram com um propósito. Outro detalhe. Esses trabalhadores, eles não são presos a religião nenhuma. Eles estudam elas, mas eles não se envolvem completamente. Se você for buscar histórias deles, de todos eles, por exemplo, Jesus. Jesus, ele veio à Terra, ele não fundou o templo físico. Pode observar isso na Bíblia. E a história dele, se você levantar, quem era Jesus? Em outros livros, tem vários livros que falam sobre Jesus. Ele não levantou o templo físico e não mandou ninguém levantar o templo físico. Ele nos mostrou a importância de você estudar e buscar o conhecimento. Então, quando você começa a buscar, começa a estudar, como essa madrugada, eu estive lúcido. Uma experiência, tá? Que não é experiência. Eu tive um encontro, é o hábito de falar experiência, porque eu estou no corpo físico. Eu tive um encontro no mundo espiritual,
tá? Fora do corpo, com outros seres que nós falamos trabalhadores da luz, que eu tinha orado a Deus para que Deus me desse algumas respostas, e aí veio essa resposta aqui. Porque o outro amigo meu, que entrou em contato comigo, ele me trouxe essa mensagem da forma dele, mas eu queria entender de uma forma mais explicativa e de uma forma que eu pudesse passar para as pessoas mais abrangente e esmiuçada. Essa é uma parte. Tem outras partes. Então, por isso que em alguns vídeos meus, de uns dias para cá, eu comecei a falar o quê? Não vou voltar mais. Por quê? Porque eu já entrei na quinta dimensão. Na quinta dimensão, você não se envolve muito com tecnologia. Por isso que eu fui passear com a minha esposa. Você se envolve mais com a natureza. Você quase não assiste esse negócio de repórter, essas coisas. Esporte, atletismo, você não se liga nessas coisas. Você foca nas coisas básicas e simples. Lembra o início de tudo? Quando começou tudo, não tinha tecnologia. Na quinta dimensão é isso. Você faz uma reformulação, você tem até um entendimento. Então, você tem que às vezes ir lá, aprender e voltar para entender que aquilo lá até te serviu como uma experiência, um aprendizado para não fazer e não continuar vivendo na sua vida novamente. Então, quando você deixa o corpo físico, a sua consciência, ela vai se encontrar com outras consciências de acordo com a dimensão em que ela estiver. Se ela ainda estiver na terceira dimensão, com o mesmo pensamento da terceira dimensão, ela praticamente está envolvida no umbral e vai estar presa à Terra ainda. É onde ficam presas à Terra as consciências. Por quê? Porque na consciência dela, dentro dela, ela não fez um autoconhecimento, né? Ela agarrou o tesouro desse mundo, como Jesus fala, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Ela ainda está presa à terra, ela ainda está presa às coisas daqui. Tá? Eu, há muitos anos, posso dizer, desde criança, não sou preso às coisas daqui, eu só precisava me encontrar, entender o que eu estou fazendo aqui, qual o meu trabalho e tal, e despertar. E no despertar da consciência você vai conhecendo outras consciências, até mais evoluídas do que você, porque estão buscando mais, né, estão entendendo, canalizando e se organizando. E nisso, muitas dessas, por ver em você, né, que há um desejo, uma vontade de você se ajudar e você quer compartilhar também isso com outros, né? Não que eu venha despertar na pessoa, porque o despertar é pessoal de cada um. Não adianta você tentar convencer outra pessoa. Mas vai ter coisa que você vai falar, vai ser como uma pulga atrás da orelha dela. E nisso ela vai investigar. Nisso que ela for investigando, ela vai descobrindo e vai evoluindo. Tá? O despertar, só ela pode conseguir despertar. Então, eu já estou nesse nível de quinta dimensão. Então vamos supor que acabou o meu tempo na Terra, o meu corpo físico, terminei meu contrato, tudo aqui é acordo, antes de vir para cá. O que se ouve se falar em algumas igrejas, tem coisas em igrejas que se fala que realmente é verdade, e até estudos fora da igreja também, de outros seres, que é sobre a predestinação, a programação, né? Existe realmente, tá? Mas não quer dizer que é num todo. Não é num todo, tá? Mas em grande parte. Por exemplo, eu vivi um déjà vu um dia desses. Lá no quarto com a minha esposa na pousada, no dia 6 de abril. Eu fui arrumar a cama, eu lembrei que eu me preparei para aquele momento. Eu lembrei, a minha consciência foi lá no inconsciente, buscou o meu momento antes de eu nascer na Terra, quando eu estava me preparando para lá, para vir viver essa experiência física aqui.
Eu lembrei, o déjà vu. Na hora veio eu lembrando, me preparando, porque lá, do lado de lá você passa por toda uma programação antes de vir para cá para você não vir de qualquer jeito. Entendeu? Porém, é o que eu estou falando, como já cheguei na quinta, não tem necessidade de voltar e não vou voltar. Tá me entendendo? Pensava até em voltar, me programar. Não, mas existe muita coisa além, tá? Na quinta dimensão, outros mundos e outras situações, tá? Então o que que acontece? Existem certas coisas, né, que a gente tenta falar, mas deixa quieto. Então o que acontece? Quando você chega nessas dimensões, após a morte do seu corpo físico, você vai se encontrar nelas. Tá me entendendo? E nisso você vai buscando, você vai entendendo e você vai aprendendo. Opa! Por que eu estou reencarnando? Por exemplo, eu já estou aqui vou dizer aí, há 10, 15 reencarnações que eu tive, existências. Fui isso, fui aquilo, fui aquilo, fui aquilo. E nisso você vai buscando, até o momento que você vai entender que você, opa, o contrato eu tenho que não assinar mais nada. Ó, não vou fazer acordo, não tem contrato. Já despertei, já sei quem eu sou, já sei a minha origem, já sei de onde venho e já sei quem é o meu Criador. Que está muito acima de muitos que se apresentam como deuses aí. Seres que se apresentam como deuses e como guias. E seres que às vezes estão no teu mesmo nível. Então isso você vai buscando e você vai despertando, tá? Existem casos aí de pessoas que me fizeram perguntas, eu expliquei mais de 1000 vezes e elas não entenderam. Mas por quê? Porque a sua consciência está na terceira dimensão, está presa à Terra. Ela ainda é religiosa, está presa a uma religião. Então, às vezes, não consegue compreender. Aquilo até assimilou, ela guardou, aprendeu, estudou, mas não despertou. Independente da religião dela ou da filosofia. Existem filósofos, palestrantes, que ainda estão na quarta dimensão. Não chegaram na quinta dimensão. Não conseguiram compreender. Está me entendendo? Entender as coisas. Estão em ciclos viciosos de reencarnação. Porque não estão buscando coisas além. Já existem outros que estão buscando a mais. Então estão entendendo. Então estão despertando. Aí às vezes entra aquela pergunta, mas será que se eu for para querer ir para a quinta dimensão, é egoísmo da minha parte? Não, não é egoísmo. Sabe por quê? Porque existem muitos aqui que vão chegar à quarta dimensão e vão fazer o mesmo trabalho que você está fazendo. Muito pelo contrário. Você vai abrir portas e oportunidades para que eles possam continuar o seu trabalho. E você vai para uma dimensão a mais. E quem sabe um dia, numa grande necessidade, você sinta o desejo voluntariamente de voltar, mas para arrebentar mesmo. Instruir e progredir, abrir assim, sabe? Então, quando você começa a abrir a consciência e trazer o despertar dela às pessoas que ainda estão nesses níveis, e elas começam, aí você começa a ver que na Terra, no seu ambiente dentro de casa e em volta, no seu bairro, no seu conjunto, no seu estado, no seu país, aquela sua vibração vai como ondas, sintonias, que vai despertando outros, que vai alertando outros e vai acordando, sabe? As pessoas e aquela vibração, por exemplo, que era baixa, começa a ficar alta. E o que era trevas começa a ser iluminado. E as coisas começam a mudar. As coisas começam a evoluir. Evoluir é o que? Se aperfeiçoar. Tá me entendendo? Então, quando você chega a esse nível da quinta dimensão, você é visto como um mestre, um professor.
você é visto como um cientista, você é visto... o problema é esse, quando você é visto como um Deus. Não existe isso. Em que sentido? A humildade e a simplicidade tem que estar sempre nivelada com a sua consciência. Por mais que você seja um mestre, você tem que se colocar sempre no lugar de um aluno. Na quinta dimensão, todos os mestres, todos são mestres, tá? Na quinta dimensão, todos são mestres, que se colocam como alunos. Estão sempre dispostos a ajudar em casos de emergência no plano físico, tá? Então você vai despertando e você vai... então não preciso mais voltar, não vou assinar contrato nenhum. Não tem necessidade disso. Tá me entendendo? E nesse teu despertar você vai descobrindo muita coisa na quinta dimensão. Aí você começa a entender, poxa, aquilo que eu pensava dessa forma, então não é daquele jeito. São níveis, você não vai estudando na escola. Por exemplo, você conhece o Japão? Você conhece os Estados Unidos? Você conhece o Canadá? Você conhece a Rússia? Ah, eu não conheço. Conhece alguém que conhece? Mora? Ah, conheço. Então liga, entra em contato com ele e vai te falar. Ali a tua mente vai... É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando trabalhadores da luz vêm, ou usos que têm aqui acesso a ele, outros trabalhadores da luz que estão encarnados, para te ajudar a te esclarecer as coisas, aí você, desperta. Aí você vai fazer um trabalho em cima da informação que veio até você, para você saber como você vai introduzir ali. Assim foi a Bíblia. Só que a Bíblia foram encontradas várias contradições e erros. Por quê? Porque naquela época ainda era muito precário. Não sabiam como passar essas informações. Então passavam, por isso que tem várias contradições, são muitas, tá me entendendo? E sem se contar as contradições, erros de tradução, né? Então nisso você vai buscando, vai aprendendo e aí você vai evoluindo e entendendo. Então chega um patamar que você, agora entendi. Então aquilo que você aprendeu, não é desse jeito não. Aí vai daquele ser querer ou não aprender igual a você. Tentar te compreender porque ele está numa outra dimensão de pensamento. Você, por exemplo, você está na quinta, já passou pela terceira e quarta, você entende o que se fala na quarta, na terceira. Tá me entendendo? Na segunda e na primeira já passou. Essa coisa do passado para você que já chegou na quinta. Porém, se alguém vir te perguntar, aí você vai levar até ele aquele conhecimento, vai buscar junto para tentar relembrar, porque são muitas e muitas informações. Tá me entendendo? Só que você já chegou a um nível, e aí tem a sexta, tem a sétima, que eu não posso falar nada da sexta, mas da quinta eu já estou começando a estudar, a entender, a compreender dentro do corpo físico. Aí, caso eu saia do corpo físico, né, que vai chegar o meu momento, meu contrato vai terminar, meu acordo vai chegar ao fim, terminou meu tempo aqui, vou embora. Aí cabe a mim querer ou não, eu não quero, já estou decidido não voltar, tá me entendendo? Para isso eu já estou gravando muitos vídeos e deixando os vídeos aí. Então uma pessoa tinha me perguntado, uma não, várias, né? Me perguntar, eu vi um vídeo do senhor, o senhor fala que não é obrigado a reencarnar e tal. Isso daí é questão da consciência. Buscar e entender que as experiências são físicas, para o físico, para uma próxima existência física. A experiência para a consciência do mundo espiritual não necessita ela ter que voltar. Isso é ela que vai decidir. Porém, tem um risco. Para ela voltar para cá, não tem como ela voltar para ser o cara, né? Mesmo com tantas existências, ela não tem como utilizar toda a memória dela. Não vai ter condição. Até mesmo que foge dos padrões. Então o que acontece? Existe um bloqueio. Um bloqueio que é onde, eu não consigo. Às vezes parece que eu já passei por esse lugar, parece que eu já... A gente não fala, são existências passadas, mas você não tem a lucidez de toda a sua existência passada. Tá? Existem os bloqueios.
Então, é importante você entender isso, que você não é obrigado a vir, tá? Isso, você vai vir, vai ter que passar pelas provas de dor, dificuldade, são as provas que tem que passar, tá bom? Você tem que passar porque você pediu para vir, você necessita, aquele momento, a sua necessidade de vir. Não, mas eu não quero passar por as provas físicas, eu estou satisfeito no mundo espiritual. Você pode ficar no mundo espiritual e aprender por lá mesmo, tá me entendendo? Não quer passar por aqui, pelas experiências, não há problema nenhum. Isso é individual de cada um. Por exemplo, se eu quiser beber um copo d'água, eu levanto, abro a geladeira, pego a água e tomo a água. Tem nada que me impeça de eu ir lá pegar. Isso é um direito meu. E quando você começa a buscar os seus direitos, você começa a abranger a sua mente. Por exemplo, tive um problema no trabalho. Há um problema lá com o meu pagamento. Se eu começar a buscar, eu não vou encontrar a resposta? Assim é no mundo espiritual. Se você não buscar e não procurar entender as coisas, você não vai entender. Você vai ficar... Ah, mas porque o outro ser disse isso, o outro ser disse aquilo, porque ele te omitiu, até aqui ele te falou. Ele não te falou daqui para lá. Por quê? De repente ele não teve autorização para te falar daqui para lá. Ele quis te travar aqui. Tá bom, pessoal? Então eu estou já na quinta dimensão da consciência. E quando eu deixar o corpo físico, vou me encontrar na sociedade de seres da minha origem, de onde eu vim, da quinta dimensão, com o mesmo pensamento, conhecimento e trocas de experiências lá. A gente vai ter muita. Eu não preciso encarnar para trocar experiência. Não, troca de experiência. Eu, como uma energia, como uma consciência lúcida, que eu já tenho no corpo, imagine fora, né? É aí que você vai ver o poder que você tem de conhecimento. É aí que você vai ver como ela se expande realmente. E aí você entende tudo, tá me entendendo? Gratidão, um beijo, continue buscando, estudando, aprendendo, né? Nessa Matrix, tá? E um dia você vai se livrar desse corpo. E aí é a sua escolha, suas atitudes. É bom ser uma pessoa íntegra, para você estar num lugar de consciências íntegra. É bom ser luz. Invista no amor, para você estar num lugar de consciências de amor, tá? Simplicidade, humildade, né? E vai se lapidando, tirando a ignorância, o ódio, né? Tudo aquilo que ainda está te prejudicando para você se libertar completamente. Vai se aperfeiçoando enquanto está no corpo físico. Tá bom? Bem, meu WhatsApp é 21 98631 6630. Canal no YouTube Douglas Cavalcante. Canal Projeto Vitória Cristina. Página no Facebook Livro Entre o Céu e a Terra e página Projeto Vitória Cristina. Então, se você não me viu gravar os vídeos, não é porque eu não quis gravar, é que eu estou falando, eu estou me afastando da tecnologia. Estava conversando com a minha esposa. Quando eu vejo alguma coisa com ela, eu não vejo mais jornal praticamente. É um pedacinho de nada, porque ainda estou preso esse pedacinho. Mas já parei com muita coisa. A alimentação, eu já cortei muito da carne. Tá? Até para onde eu vou não tem carne, e a minha consciência vai levar isso. Eu vou me desprender do corpo e lá não tem carne. Então eu já tenho que começar a transformar minha consciência para me adequar com a alimentação energética de lá. Tá? Que já é um outro processo. Então eu já tenho que me preparar para isso. Então eu estou subindo os degraus. Né? E você que vai ficar aí, né? Ou está assistindo esse vídeo, procure evoluir mais e mais. E procure transformar essa terra
através da vibração, pensamentos positivos, energias e principalmente atitudes, tá? E já está ciente que só volta se quiser, tá? Pode aprender por lá. Tá bom, pessoal? Isso é independente de cada um. Quero agradecer a todos pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês. Tenho feito muita terapia da natureza, tá? E quando eu estou aqui com a minha esposa, não estou lendo alguma coisa, estamos vendo coisas que nos edifiquem. Eu sempre falo isso para ela. Ver coisa que vai te trazer saúde, coisas saudáveis, tanto na consciência mental como no corpo físico, tá? Então nós temos que se alimentar de coisas que vai nos ajudar a elevar, se elevar. Tá me entendendo? Eu quero agradecer a todos, né? Por mais uma vez estarmos participando dessa conversa, né? Desse estudo, dessa troca de informações uns com os outros, e quero agradecer a vocês por essa oportunidade, tá bom? Fico feliz por estar vendo muita gente se libertando, principalmente da religião, são muitos comentários, são muitas pessoas que estão se despertando e com isso estão deixando de ser tristes, estão sendo mais felizes, estão sendo mais alegres, estão evoluindo, estão melhorando, se aperfeiçoando em todos os sentidos, né? E nisso estão ajudando seus filhos, seus netos, novas gerações estão chegando ao planeta, já passaram de 38 milhões até hoje, né? Dia 9 de abril, acho que é dia 9 hoje, né? Falei aí o dia que é hoje, né? Então fico feliz por isso, tá bom, pessoal? Gratidão por tudo, né? E aos poucos eu estou me desligando das coisas, tá bom? Então por isso que nem sempre eu vou estar gravando vídeo. Vou pegar mais leve, vou escrever mais, vou ler mais, até chegar o dia, a hora de terminar o contrato, me divertir até esse momento, né? E ir embora de vez para o meu lugar de origem. Um forte abraço. Shalom Adonai.